Boa noite. Você pode se colocar de pé, por favor? Com muita alegria, vamos adorar, exaltar o nome daquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, porque o rio de alegria do Senhor, Ele leva embora todas as nossas preocupações, tudo aquilo que nos aflige. A alegria do Senhor te contagie, e esse é o meu desejo essa noite. Acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Santo, 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 eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Cante isso outra vez. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Aplauda esse Deus. Ele é a sua força, a sua alegria. Aleluia, Senhor. Você pode fazer isso um pouquinho mais forte para o Senhor Jesus, aplaudindo. Senhor, nós te adoramos, Pai, essa noite. Nós te damos o louvor e embora, Deus, o ambiente esteja frio ao nosso redor, embora, Deus, esteja frio fora de nós, não está dentro de nós, porque nós temos a Tua presença, a Tua alegria que aquece, que fortalece, que anima, e essa Tua presença que nós damos as boas-vindas essa noite, em nome de Jesus.
Amém, amém. Antes de você se assentar, se você puder cumprimentar a pessoa que está perto de você, dando um tchauzinho, um toquinho, mas dizendo para ela: seja bem-vindo em nome de Jesus. E você que nos assiste pela internet, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Espero que você não esteja assistindo, mas adorando conosco, aí no seu lugar, quentinho, quem sabe, mas ainda assim adorando ao Senhor conosco. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos essa noite aqui nesse lugar. Que bom que vocês estão aqui, decidiram sair da sua casa e enfrentar aí esse clima adverso, que na verdade faz parte da vida, as estações do ano que renovam a vida, que fazem o seu trabalho na nossa terra, assim como também as estações da vida. Existem momentos na nossa vida que às vezes está mais frio o nosso coração, existem momentos que eles estão mais floridos, existem momentos que algumas folhas caem, existem momentos que o sol brilha, e cada uma tem a sua preciosidade, cada um traz o seu ensinamento, cada um traz o seu fundamento. Então não reclame, se você saiu da sua casa reclamando da estação, que você pode dizer: Senhor, muito obrigado, porque cada estação tem o seu propósito, o seu objetivo, e nós recebemos com alegria. E nós também queremos dizer aqui, se tem papai e mamãe aqui essa noite, ou papai e mamãe que está assistindo pela internet, que nós estamos com um vídeo liberado para as crianças lá agora no YouTube, e nós estamos falando do Jesus que acalma a tempestade, a segunda parte desse vídeo, tá bom? Então se você quiser e tiver interesse de assistir com seu filho ou a sua filha, ou até mesmo ir lá e vasculhar o que tem de legal, está disponível no nosso canal no YouTube, um vídeo para as crianças, enquanto elas não voltam na ação presencial, na nossa celebração conjunta, elas podem assistir os vídeos que nós preparamos de maneira online, tá bom? E se você, papai e mamãe, tem filhos que não foram apresentados ao batismo ainda, vai lá na secretaria, dê o seu nome, o nome do seu bebê ou da sua criança, para que a gente possa preparar o batismo, que será no dia 25 de julho, tá bom? Os adolescentes da nossa igreja têm uma programação especial nessa quarta, eles estarão trabalhando o tema Esaú. Então nessa quarta, com frio ou sem frio, os adolescentes estarão aqui trabalhando razão e emoção. E na quinta-feira de manhã, o dia mais frio do ano, às 6h30 da manhã, é o dia de a gente fazer o nosso sacrifício pessoal e vir aqui orar, tá bom? Então 6h30 da manhã, nessa quinta-feira, das 6h30 até às 7 horas, nós convidamos você para despertar da sua cama, já dormir, quem sabe de roupa na noite, já coloca a roupa certinha, só deita assim, ó, coloca a mão em cima, aí a hora que tocar o despertador, você só levanta e já vem para a reunião de oração. Vai ser 6h30 da manhã aqui na nossa quinta-feira, tá? No sábado os jovens se reúnem, de dia 3 às 20 horas aqui na nossa igreja, tá? Sábado é dos jovens, é o dia de eles se encontrarem, e o horário é às 20 horas. E no domingo a gente tem uma nova série de mensagens que eu queria convidar você, se você não puder estar aqui presencialmente, pelo menos assista depois na sua casa, uma série de mensagens que tem por título Aliviando a Bagagem. Eu sei que você, assim como eu, temos muitas bagagens sendo carregadas sobre os nossos ombros. Então eu convido você a vir no domingo, ou pelo menos assistir essa série de mensagens, que eu tenho certeza que vai ajudar muito você a caminhar nesse propósito de aliviar cargas que você nunca deveria ter assumido ou carregado, tá bom? E nós começaremos no dia 11 de julho, se prepare aí, você que é da Terça da Esperança e vem apenas nas terças e não no domingo, se prepare aí, porque no domingo, no dia 11 de julho, nós vamos começar nossa tradicional campanha de jejum e oração. Nós fazemos isso uma vez por ano, pessoal, sempre no mês de julho, tá? Então no mês de julho a gente reserva esses dias. Dia 31 de julho é o aniversário da nossa Igreja Nacional. Nós fomos inaugurados em 31 de julho de 1903, então já temos uma igreja centenária aí. Agora nós vamos retomar esse tempo de jejum e oração do dia 11 ao dia 31, e você vai tirar uma coisa durante 21 dias, uma coisa que você gosta muito, uma coisa que faz diferença para você. Ai, pastor, eu não fico sem o café. Então é o café que você vai tirar durante 21 dias. Ai, o feijãozinho, você tira o feijão. Ai, eu vou tirar uma refeição, pastor, eu vou tirar o almoço, vou tomar café e apenas jantar, ou não, vou tomar café, almoçar, mas não vou jantar durante 21 dias, é algo que você quer tirar e consagrar ao Senhor. Tem gente que faz de refrigerante, carne vermelha, até de rede social, é um tempo para você se consagrar e dizer ao Senhor: Senhor, eu quero me colocar agora com a abstinência dessas coisas, para não distrair o meu coração e dizer que o Senhor é o foco da minha vida, que o Senhor é a essência da minha vida. Nós vamos jejuar com esse tema, vivendo o sobrenatural, na família, na vida, na igreja e na cidade. É assim que nós vamos buscar, e eu convido você a se preparar, porque no dia 11 nós vamos começar o nosso jejum e oração. E olha que interessante, nós vamos ter 21 lives, tá bom? O dia que não houver celebração na nossa igreja aqui presencial, nós teremos lives.
de 30 minutos a partir das 20 horas, das 20 às 20h30. E aí você vai poder assistir da sua casa e vai poder participar conosco. Lá nós vamos ministrar a palavra, nós vamos adorar ao Senhor e vamos fortalecer a nossa campanha de 21 dias, tá bom? Conto com a sua participação, conto com o seu envolvimento e conto também com as suas orações para que nesse tempo a gente possa experimentar o melhor de Deus. Vamos ficar em pé, irmãos e irmãs, vamos orar ao Senhor. Eu quero agradecer a Deus pelos dízimos e as ofertas que você tem trazido nesse altar. E hoje, de uma maneira especial, se você quiser passar na nossa livraria, tem uma promoção lá. Qualquer livro que você comprar acima de R$15, você leva outro de R$5 que tem lá disponível, tá bom? Só hoje aí a gente está fazendo essa oportunidade de final de mês para queimar o nosso estoque da livraria, tá? E se você veio preparado para dizimar, ofertar, aqui à frente estão essas urnas para você fazer isso. E quem nos assiste pela internet, está aparecendo os recursos na sua tela. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por estarmos aqui nesse lugar, aquecidos pela sua presença. Obrigado por podermos devolver ao Senhor a nossa adoração, nossa gratidão, a nossa vida. E obrigado por podermos devolver ao Senhor também a nossa contribuição financeira. Que as mãos que ofertam essa noite sejam abundadas com a tua presença. E aquelas que têm necessidade, que sejam supridas com a sua graça. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres.
aqui comigo, quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Ele é a nossa esperança. É por isso que, mesmo nos momentos difíceis, nós temos que crer, nós temos que esperar em Deus, porque nós sabemos quem Ele é. Se você está passando por alguma dificuldade hoje, é só uma fase, porque em outras oportunidades você também passou por dificuldades e Ele te sustentou, Ele mudou a história. Então creia, creia, porque o sobrenatural de Deus vai acontecer. Lutas vêm fortes como ondas no mar, querem me fazer cair e desanimar. Eu olho meu coração sem respostas pra me dar. Tudo que eu faço é esperar teu socorro. Salva-me. Ensina-me a andar sobre as águas, ensina-me a viver no impossível. És um Deus tremendo e poderoso, move o sobrenatural. Ensina-me a andar sobre as águas, ensina-me a viver no impossível. És um Deus tremendo e poderoso, move o sobrenatural. Senhor, nos faça enxergar aquilo que Tu tens para nós. Não me deixes olhar para o forte vento e esquecer quem Tu és. Não me deixes afundar nos meus próprios medos. Tu és meu Salvador. Não me deixes olhar para o forte vento e
move o sobrenatural no nosso meio. Visita os nossos lares, a nossa casa. Ouve os nossos problemas, Pai. E nos ajuda a enxergar o Teu sobrenatural. Não olhar para as ondas gigantescas, não olhar para a tempestade, mas olhar para quem está no nosso barco. Olhar para quem está no controle de tudo, quem está no controle da nossa vida, do nosso futuro. Te entregamos tudo, Deus. Nos ensina a andar sobre as águas, a confiar em Ti. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Que palavra boa essa, né? Ensina-me a andar sobre as águas. Eu confesso para vocês que essa tem sido a oração do meu coração nesses últimos tempos, porque já que a gente não pode se ver livre desse mar caótico, dessa confusão que muitas vezes cerca as nossas vidas, nós podemos andar por sobre elas. É exatamente esse o tema dessa canção, que nós podemos avançar além das circunstâncias e encontrar em Deus o nosso refúgio, a fortaleza. Obrigado, equipe de louvor, por essa ministração ao nosso coração. E agora nós vamos falar sobre uma outra ministração que Deus quer trazer à nossa vida, que é um dos assuntos mais falados, mais abordados, um dos assuntos mais destacados, que é o tema da felicidade. E o que nós queremos falar aqui hoje não é o tema da felicidade segundo o nosso conceito de felicidade. Não é o tema de felicidade segundo o que se vende nas livrarias. Não é o tema de felicidade segundo o que se mobiliza na indústria cinematográfica. É o que é a felicidade segundo a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre felicidade? Será que ela se preocupa em falar alguma coisa para nós? Será que ela traz alguma orientação, alguma direção sobre como guiar os nossos passos numa vida plena, realizada, feliz, completa, que se expressa numa plenitude de realização? Será que nós estamos bem orientados quando nós falamos de felicidade segundo a Bíblia? Ou será que ela deixa um grande vazio para a gente descobrir por si mesmos? Porque existem alguns assuntos que a Bíblia se cala para que nós possamos descobrir um conhecimento de Deus, na nossa relação pessoal com o Espírito Santo. Mas existem outros que são claramente dedicados para nos orientar. Seria a felicidade um desses? E eu fiquei surpreso, irmãos, ao pesquisar na Bíblia a quantidade de vezes que a palavra feliz, felicidade, aparece como resultado de uma ação de Deus na nossa vida e da nossa busca sobre Ele. Porque a grande verdade que existe nos nossos dias, a grande verdade que se estabelece hoje, é que a felicidade é uma busca constante do ser humano. Desde que o homem é homem, ele busca esse conceito de felicidade. Até quando ele não precisava dela, o diabo a enganou dizendo que ele precisaria. Lembra? O homem e a mulher estavam no jardim do Éden, completos, plenos e realizados. Eles não tinham necessidade de absolutamente nada mais. Tudo que eles tinham estava em Deus e vinha de Deus. Sensação plena, completa, alegria, felicidade total. Então o inimigo vem numa voz suave e melodiosa, dizendo para eles que eles precisavam de algo mais. Eles precisavam do conhecimento não apenas do bem, eles precisavam do conhecimento também do mal, e comer da árvore do conhecimento do mal daria a eles algo que eles ainda não tinham. Pois é, essa é a grande mentira que o inimigo conta ao nosso coração ainda hoje. A sua estratégia é seduzir a nossa alma e o nosso coração para dizer para você e para mim que a gente não tem algo que deveria ter, que a gente tem que ter acesso àquilo que nós fomos privados em algum momento, de que a gente tem que avançar, porque aquilo vai resultar em uma grande alegria, satisfação e uma completude para nós. Essa foi a estratégia no Jardim do Éden, até quando o homem era plenamente feliz. O que dirá dos dias atuais? O que dirá da nossa humanidade pequena, da nossa humanidade limitada, dos nossos dias caóticos, dos nossos dias vulneráveis e dos nossos dias de grandes necessidades? Se para Adão e Eva funcionou a mentira de que eles precisavam de algo mais além deles, quanto mais nos nossos dias atuais. Então a grande verdade é que desde que o ser humano é ser humano, ele sempre vem buscando a felicidade. E isso só se agravou com a queda e com a presença do pecado. Se você acha que a felicidade é um tema novo, do resultado da livraria de autoajuda, do grande movimento na parte literária de trazer as pessoas ao desenvolvimento pessoal ou do pensamento positivo, está enganado. O tema da felicidade, inclusive, ocupou temas
de grande discussão filosófica. Aristóteles, você conhece, foi um dos 3 grandes filósofos da era socrática, Sócrates, Platão e Aristóteles. Ele escreveu um livro chamado Ética Nicômado, que ele falava sobre a felicidade. Ele só escreveu esse texto aproximadamente 2.300 anos atrás. Então, há 2.300 anos atrás, sem internet, sem redes sociais, sem carteira de trabalho, sem propostas de ascensão profissional, sem carreirismo e outras coisas que o nosso mundo oferece como consumo e mercado, ele já falava sobre felicidade. Esse tema veio então muito antes do que nós imaginamos, e por coincidência ou não, é um dos temas mais abordados nos ciclos acadêmicos e científicos dos dias atuais. Obviamente que a pandemia deu um break em tudo isso. As pessoas estão hoje muito mais preocupadas em falar do vírus, das mutações genéticas que o vírus vem transformando, das vacinas que estão acontecendo, mas um pouco tempo atrás, pessoal, se nós entrássemos no Google, grande parte das pesquisas estão sendo condicionadas à felicidade desse ser humano, que busca a todo custo o objetivo de ser feliz. Em 2007, para vocês terem uma ideia, teve uma pesquisa numa universidade dos Estados Unidos que levou em conta 48 mil pessoas. Não é uma pesquisa de pequeno porte, não, é de grande porte. 48 mil pessoas vindas de todas as regiões do planeta. Eles não pegaram o estado americano, eles não pegaram a condição da África, eles não pegaram a América Latina, eles pegaram o mundo todo e fizeram uma pesquisa sobre qual seria o maior objetivo da vida humana. E sabe o que eles descobriram? Que acima de um propósito de vida, acima de ser rico, acima de encontrar o parceiro ideal, está a busca da felicidade. Em todas as regiões do planeta, das mais pobres às mais prósperas, a busca da felicidade é uma constante. Isso já desmistifica um fato de que nós achamos que quanto maior a prosperidade, maior a felicidade. Pelo contrário, os países mais prósperos do mundo ainda estão procurando por essa felicidade. Uma carreira contínua e constante que parece ser em vão. Parece ser vã, porque não tem propósito nenhum. Por isso a grande verdade que nós não podemos esquecer é que o ser humano busca pela felicidade. É algo que está sempre a um passo de distância dele. Ele está sempre tentando abraçar, agarrar, evoluir ao ponto de chegar a esse lugar, a esse destino final, chamado realização, felicidade e completude. Para isso, no nosso mundo atual, criou-se um tema muito interessante, que eu vou chamar com vocês aqui de ditadura da felicidade. Hoje, no nosso mundo, há uma ditadura da felicidade. E o que uma ditadura faz? Ela impõe padrões e modelos. Tem gente que defende a volta de ditadura por aí. Eu tenho as minhas grandes dúvidas de que tenho minhas grandes certezas de que esse modelo não é o ideal para a vida humana e nem para a democracia, mas principalmente pelo fato de que a ditadura não te dá direito de escolha. Ela não te dá a liberdade de você tomar os seus rumos baseados nas suas reflexões pessoais. O que a gente vive hoje, pessoal, é uma ditadura da felicidade. Você não tem opção, você tem que ser feliz. Porque se você não for feliz, você é um ser humano de segunda categoria. A ditadura da felicidade criou uma indústria por detrás disso para sustentar as pessoas. A ditadura da felicidade dos nossos dias está a serviço do consumo. A ditadura da felicidade diz às mulheres que se elas tiverem um seio maior, ela será mais feliz. Se ela tiver aquela cirurgia plástica, ela será mais feliz. Se ela implantar ou aplicar aquele botox, ela será mais feliz. A ditadura da felicidade diz que aquele post ou aquela foto naquele lugar ideal, ela será mais feliz. A ditadura da felicidade diz que aquela viagem com aquela pessoa, naquele lugar, fará sua felicidade inimaginável. Ou seja, a ditadura da felicidade diz que o tempo todo você não tem a possibilidade ou a escolha de você não ter nenhum momento de fracasso, nenhum momento de tristeza, nenhum momento de acordar com os olhos ao fundo, com uma olheira gigante por causa de uma noite mal dormida, nenhum momento de frustração, decepção. No mundo que a gente vive, a felicidade é uma ditadura. Prova disso são as redes sociais. Você vê nas redes sociais o tempo todo essa imposição de que aquele é o espaço da perfeição, aquele é o espaço da realização. Gente do céu, eu queria ter uma vida de internet. A vida, se fosse virtual, seria uma beleza. Que vida maravilhosa aquela. Só viaja para lugares bonitos, só encontra parceiros impressionantes,
só tem realizações colossais e astronômicas. A rede social, você torce, ela mina a felicidade, mas quando você conversa com os usuários, e eu acho interessante a palavra usuário, porque antes a gente usava usuário para quem era dependente químico, e hoje são os usuários das redes sociais, que não mudou a sistemática, ainda continua como uma dependência. E os usuários que se aproveitam desse recurso, se você for conversar, parece que a vida não condiz. A vida que se aparenta ao mundo e a vida que se vive no íntimo e no privado são coisas totalmente dissonantes e contraditórias. Porque nesse mundo não há espaço para a fraqueza. Nesse mundo não há espaço para o sofrimento, nem para as lágrimas. O que você tem que provar ao mundo é que você é perfeitamente feliz no seu casamento, que você é perfeitamente realizado no seu trabalho, que você é perfeitamente realizado com o seu corpo, que você é totalmente completo com a vida que você tem, e que nada na sua vida é abalada e nada na sua vida é de segunda categoria. A isso nós damos o nome de ditadura da felicidade. O que é uma ditadura? É uma imposição de algo que é maior do que nós, para que possamos nos submeter, e escravos disso, nós possamos responder sem nenhum tipo de liberdade. Somos algemados pela felicidade do mundo atual. Aí você diz assim, mas pastor, isso não é bom? Claro que não, porque nós não estamos falando de uma felicidade verdadeira. Nós não estamos falando de uma felicidade que vem e permanece. Nós não estamos falando de algo duradouro. Nós estamos falando de algo frágil, pequeno, que dura alguns segundos depois que você posta, alguns minutos depois que você ingere, alguns dias depois que você se realiza, e que não tem vida útil. É a escravidão da felicidade, a escravidão de se provar o tempo todo, a escravidão de ser melhor do que o outro, a escravidão de se validar na opinião do outro o tempo todo. Antes a gente gostava que as pessoas comentassem com a gente o que a gente fazia, hoje a gente curte os likes que elas nos dão. É a ditadura da felicidade que diz o que nós devemos fazer. O que é que nós devemos buscar para que sejamos, ou pelo menos aparentamos ser felizes. Essa ditadura da felicidade, queridos, tem trazido sobre a nossa vida uma grande pressão. Obviamente que a indústria do marketing, a indústria da livraria, da literatura, a indústria do cinema, a indústria de todas as propagandas se alimentam disso. Porque o que as pessoas vendem hoje? Você não compra um produto para você utilizar dele. Você compra um produto para ser feliz. Isso é um absurdo, queridos. Compre essa geladeira que... Aí olha o sorriso da esposa quando compra a geladeira. Como se a geladeira fosse o resultado da felicidade. Compre agora esse MacBook ou esse iPhone e agora você será feliz. Irmãos, nós atrelamos felicidade a objetos, a coisas de consumo. Nenhum problema em comprar, irmãos. O problema é quando nós não entendemos o que é valor de uso e valor de consumo. Se você trabalha com imagens, com vídeos, edição de vídeos, ótimo, nada melhor do que você ter um MacBook ou um iPhone. Esse é o valor de uso. Dentre as tecnologias que aparecem, são os melhores, sem dúvida nenhuma, se você trabalha com isso. Agora o problema é quando você se financia inteiro, se enrola totalmente no cartão de crédito, para ter um iPhone, ou um MacBook, ou um iPad, simplesmente pelo valor de consumo. O valor de consumo é aquilo que te faz feliz, segundo a lógica do mercado. Valor de uso é o que é bom para você. Você quer comprar aquele sapato, aquela roupa, porque ela tem valor de uso. Ela é importante porque ela traz benefício para quando você usa. Ok, mas se você quer comprar para provar algo para alguém, então você está no valor de consumo. Isso é uma perda de tempo, irmãos. Se você quer comprar um carro bom porque você usa para viajar, porque você quer dar segurança para a sua família, ótimo, valor de uso. Mas se você quer comprar um carro apenas para esfregar na sociedade que você é bem sucedido, valor de consumo, péssimo. Porque tudo que se vende nesse mundo hoje se vende com o viés da felicidade. O que está por detrás é a palavra: seja feliz comprando esse carro, seja feliz comprando esse telefone, seja feliz indo para a cama com essas pessoas, seja feliz tomando este entorpecente, seja feliz, seja feliz. Não se vende produto, se vende felicidade. A indústria mundial se move para falar que você não é feliz e que você precisa ter aquilo para alcançar a sua felicidade. É a ditadura da felicidade. Livros. 40% do comércio de livros se diz respeito ao desenvolvimento pessoal.
Hoje a maior indústria que movimenta as livrarias é aqueles livros: 5 passos para alcançar o sucesso, 3 maneiras de ser feliz, 4 formas de um pensamento positivo. Tudo isso, irmãos. Ou seja, as pessoas estão buscando ser felizes. E não há nenhuma novidade nisso, porque há muitos milênios isso vem acontecendo na humanidade. A busca pela felicidade. O problema é que a ditadura da felicidade dos nossos dias atuais contou para nós grandes mentiras. Grandes mentiras. Que nós estamos sendo enganados, ludibriados e não estamos dando conta disso. A gente vai vivendo a vida como se ela fosse isso e a gente não se dá conta de que é uma grande ilusão que está sendo vendida aos nossos corações. E nós, crentes do século 21, estamos caindo, eu não sei o que significa essa palavra, mas de gaiato na história. É o termo popular que nós usamos quando nós estamos fazendo algo sem termos consciência do que estamos fazendo. Eu pergunto, você está consciente da felicidade que você anda buscando? Qual é o nível de entrega que você tem dado para encontrar o pleno sentido e realização da sua vida? Será que está no caminho certo? Será que ela está na direção certa? Ou de alguma forma você tem sido iludida ou ludibriado pelas mentiras da ditadura da felicidade? E quais são elas? Eu selecionei algumas aqui para a gente conversar. A primeira, a felicidade como responsabilidade individual. Nós vivemos num mundo onde as pessoas, elas departamentalizaram as relações, dizendo você no seu quadrado, você no seu quadrado, cada um busca a sua felicidade. Eu pergunto, existe uma felicidade individual sem que ela também atinja o coletivo? Existe algo que definitivamente seja sustentável sem que isso afete outras pessoas perto de mim? Existe uma felicidade no casamento composto por um dos cônjuges e não pelos dois? O que eu vejo o tempo todo. Os casais brigam não porque eles querem ser felizes juntos, porque eles querem ser felizes individualmente. Isso é uma ignorância, irmãos. Isso é uma contradição. O camarada briga porque ele quer ser feliz pescando. A esposa briga porque ela quer ser feliz tendo tempo com as amigas. Ele briga porque ela quer guardar dinheiro. Ela briga porque ela quer gastar dinheiro. Não se briga, ou não se chega a uma discussão para sermos felizes juntos, mas para sermos felizes separadamente. É o mundo que a gente vive. O mundo que atrelou a sua felicidade como responsabilidade sua, única e exclusiva. E tem gente que gosta mais disso do que a política? Porque se você não é feliz, o problema é seu. Não é que a política não está dando as condições de vida, de saúde, de saneamento, de prosperidade econômica, de nada. Não, você não é feliz porque a culpa é sua. Você é um fanfarrão. Você é um preguiçoso. Você é uma pessoa de segunda categoria. Então, o mercado da felicidade diz que se você não é feliz, o problema é única e exclusivamente seu. Ou seja, as circunstâncias não têm nada a ver com isso. Seu marido não tem nada a ver com isso. O governo não tem nada a ver com isso. As relações que você possui não tem nada a ver com isso. É a responsabilidade sua. Isso é uma grande mentira. Porque é um jeito de desviar as responsabilidades que nós temos. Como marido, eu não tenho a responsabilidade de ser feliz sozinho. Como pai, eu não tenho a responsabilidade de ser um pai feliz sozinho. Como cidadão, eu não tenho a responsabilidade de ser um cidadão cheio de sorrisos sozinho. Como membro de uma comunidade evangélica, eu não tenho o direito de ser feliz sozinho. Que se lasquem os outros, porque eu estou buscando a minha felicidade. Essa é a lógica desse mundo, irmãos. Responsabilidade individual de ser feliz. Você seja feliz e os outros que deem os seus pulos para poderem se realizar nisso. E o que isso gera? Uma grande pressão. Vocês não têm ideia do quanto de pessoas que estão dependentes de remédios, de terapia, da indústria farmacêutica, olha eu aqui de novo, que se alimenta da felicidade, vendendo pílulas da felicidade o tempo todo, e de gabinetes pastorais. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que vão lá com um senso de culpa. O que elas dizem? Eu não consigo ser feliz. Porque elas jogam para si essa carga, apesar de que a responsabilidade de ser feliz é única e exclusivamente dela, ou seja, está tudo dentro dela. E tem pastor que diz isso, irmãos. A felicidade está dentro de você. Encontre consigo mesmo, procure a sua melhor versão. Irmãos, isso não é evangelho. A felicidade nunca esteve e nunca estará dentro de nós. Ela está sempre fora de nós, em um lugar especial, que eu não vou falar para você até que nós estejamos preparados para chegar lá. Essa é uma grande balela, a grande mentira. A felicidade é uma responsabilidade individual. Busque ser feliz, decida ser feliz, você tem que ser feliz. E a pessoa não consegue, sabe que ela sente culpada.
Culpada, porque ela não consegue ser feliz o tempo todo. Ela tem um casamento que tira muitas lágrimas. Ela tem uma profissão que ela anda rastejando para poder cumprir suas obrigações e pagar as suas contas. Ela mora num ambiente de risco, onde existe ofensa, prostituição, abuso. Ela não consegue ser feliz o tempo todo, irmãos. E aqui está uma grande mentira. A mentira de que você é o responsável pela sua felicidade. E se você não conseguiu isso, é porque você é um fraco. É o que a indústria da ditadura da felicidade diz hoje. Segunda mentira. Felicidade é como a sequência de passos a serem seguidos. Uma grande receita. Tem nada que vende mais. E nada que está se tornando mais dinâmico. Antigamente se vendia 40 dias para ser feliz. Depois passou a 21 passos para ser feliz. Hoje já é 3. O pessoal não aguenta mais 21. Tem que ser rápido, né? 3 passos para alcançar sucesso econômico. 5 maneiras de você ser feliz no casamento. Isso é receita. Irmãos, não existe receita para a felicidade. Não existe uma alquimia que a gente possa fazer pegando como se fôssemos aqueles que trabalham com aquelas ampolas de laboratório, coloca um pouquinho aqui, faz uma alquimia aqui, faz uma junção lá e pum, a química da felicidade rolou, aconteceu. Isso não existe. Nós não somos alquimistas. Não é uma receita de bolo que você fala, coloca 3 dias de realização profissional, 4 dias de relação sexual, 5 vezes de poupança financeira, 7 dias de brincadeira com os filhos e você vai ter um ano abençoado. O mundo atual dá receitas para a gente ser feliz. E olha, deixa eu dizer uma coisa bem sincera para você e uma forma de a gente avaliar o nosso comportamento. Geralmente, as receitas que nos dão para sermos felizes estão relacionadas em fazermos coisas que vão trazer mais sobrecargas financeiras, profissionais e vão trazer de alguma maneira prejuízos a longo prazo. Preste atenção nisso. Preste atenção de como acontecem esses alimentos que nós consumimos o tempo todo, de sequência de passos para a felicidade. Você será feliz desde que você faça isso, faça aquilo e faça aquilo outro. E os grandes charlatões, os vendedores dessas misturas diabólicas que apresentam para nós, eles estão na frente de grandes plateias, fazendo grandes apresentações e contando de trás para frente o que eles fizeram para ser feliz. E quem disse que o que funcionou para ele funciona para você? Quem disse que o que fez ele feliz fará você feliz? Porque eu já conversei com pessoas que disseram para mim que são muito felizes porque sacrificaram a família e chegaram ao ápice da sua vida profissional. E eu já conversei com pessoas que são muito frustradas por terem chegado ao ápice da vida profissional e terem deixado sua família para trás. O que funciona para um não funciona para o outro. Por isso, cuidado com a receita pronta. Não sejamos tolos. Não sejamos insensatos. Não sejamos inocentes, irmãos. Dizer que o que funciona para um, funciona para outro. E a gente começa a imitar a gente. Eu queria ser igual ao fulano. O fulano sim. Irmãos, o que está fora de nós, ser comprado como mistura ou como receita da felicidade, é um grande risco, um grande perigo. Outro probleminha, outra mentira. Felicidade como ausência de sentimentos negativos. Se eu sou feliz, eu não posso sentir raiva. Se eu sou feliz, eu não posso ficar indignado. Se eu sou feliz, eu não posso ter frustração. Ou seja, esse mundo de faz de contas, esse conto de fadas que diz que a vida de quem é feliz é perfeita. Irmãos, você olha na internet, você vê filmes, você vê entrevistas e fala, uau, essa pessoa nunca deve ter acordado com mau hálito na vida. Você olha para ela e fala assim, uau, essa pessoa nunca deve ter tido uma diarreia na vida. Ela é perfeita demais. Aí você olha para a vida dela e fala assim, uau, essa pessoa nunca discutiu um dia com uma pessoa que ela ama. Nunca se sentiu triste, frustrada, deprimida, angustiada. Irmãos, a ditadura da felicidade é o seguinte, você não pode em nenhum momento ser fraco. Em nenhum momento você pode ser triste. Em nenhum momento você pode ter qualquer tipo de oscilação de humor. Em nenhum momento você pode ter derrotas. O mundo da felicidade prega que você é vitorioso o tempo todo, bem-sucedido o tempo todo, feliz o tempo todo e palhaço o tempo todo. Porque só palhaço consegue ter aquela maquiagem e fingir que ele está feliz o tempo todo. E quando ele chega nos bastidores, ele tira aquela peruca, limpa aquela maquiagem e vê quem realmente ele é, uma pessoa frustrada, deprimida, que não consegue se encontrar na vida. Muitos de nós somos assim.
Na rede social, no relacionamento com as pessoas, nós configuramos um personagem, nós representamos um papel e falamos, não, está tudo bem, quando na verdade, irmãos, não tem nada de mal em viver as coisas quando estão tudo mal. Acontece com todo mundo. Todo mundo acorda às vezes, eu não vou falar com o pé esquerdo, porque isso é misticismo, mas todo mundo acorda em alguns momentos de mau humor. Todo mundo tem as suas frustrações, todo mundo tem os seus dias azedos. Eu, por exemplo, quando está frio, penso num cara feliz da vida. Penso num cara que acorda disposto, quer fazer muitas coisas. Quando está calor, aquele calor, eu falo, meu Deus, acordar com aquele calor. Todo mundo tem os seus dias de oscilações, seja de humor, seja de alegria, seja de disposição, de empolgação. Irmãos, ninguém é 100% o tempo todo, isso é uma ilusão. Isso é coisa que a mídia e o marketing contam para nós. Por isso, cuidado com a felicidade como a ausência de sentimentos negativos. Os sentimentos negativos fazem parte da construção da nossa vida, fazem parte da construção da nossa história, fazem parte da construção do nosso caráter. Frustração, decepção, angústia, solidão, medo, tudo isso faz parte da construção de quem somos. E eliminar isso para dizer que a gente vive só o mar da felicidade é uma grande hipocrisia. Tanto é que os sentimentos negativos não são exorcizados por Jesus, eles estão trabalhados por Jesus. Jesus diz, bem-aventurados que choram. Tem coisa mais infeliz do que chorar? E Jesus fala, feliz é aquele que chora. Jesus não despreza os sentimentos ruins, Ele trabalha os sentimentos ruins para que eles sejam melhores na formação de quem nós somos. Bem-aventurados os injustiçados. Tem coisa pior do que ser injustiçado? Felizes são os injustiçados. Veja só como Jesus trabalha a questão da felicidade. Bom, mas já estou estragando a série de mensagens, depois a gente vai chegar lá. O que eu queria dizer é que sentimentos negativos serem evitados é uma grande mentira da ditadura da felicidade. A gente pode viver a felicidade no nosso coração e ainda assim experimentar os piores momentos das nossas emoções e as piores experiências da nossa vida. É possível, segundo as Escrituras. Mas vamos lá. E o último, felicidade como resultado de prazeres imediatos. A gente confunde felicidade com prazer. As pessoas acham que ser feliz é desfrutar de um prazer. E o que um prazer é, irmãos? O que um prazer realiza? Absolutamente nada. Um prazer, ele é passageiro, efêmero, rápido e nada duradouro. E quem pode nos ajudar a contar essa história de felicidade com prazeres imediatos é o Salomão. Salomão foi o maior rei de todos os tempos de Israel. Teve grandes conquistas. Todo mundo olhava para o seu reino, todo mundo olhava para a sua sabedoria, todo mundo olhava para a sua riqueza, todo mundo olhava para a sua fama. Um rei admirado, de proporções mundiais. Mais poderoso rei da história de Israel. E ele vai contar o seguinte, ele conta a sua história de trás para frente, não como um coach motivacional, nem como um palestrante de pensamento positivo. Ele conta a história como um velho, que passou por todas as fases da vida e aprendeu com elas. Ele escreve o livro de Eclesiastes, da perspectiva da sabedoria. Ele olha a sua vida de trás para frente, faz uma anamnese e diz, olhando para a minha vida, eu passei por isso, e eu cheguei à seguinte conclusão. Vamos ver o que ele falou sobre prazer? Porque para a nossa sociedade, mais do que nunca, felicidade é prazer imediato. Não importa se isso vai ser uma catástrofe, não importa se isso vai acabar com a minha moralidade, a minha integridade, a minha saúde, não importa se isso vai durar apenas alguns minutos. Se é bom, vai trazer felicidade. Olha que mentira. O Salomão chegou lá e disse o que ele aprendeu disso. Vamos lá? Eclesiastes capítulo número 2, versículo de número 1, é logo o começo do livro. Ele está falando sobre o processo de felicidade do ser humano, como encontrar a felicidade. Ele diz o seguinte, pensei comigo mesmo, vamos lá, é uma conversa consigo mesmo. A gente tem o diálogo, quando a gente conversa com alguém, a gente tem o monólogo, quando um fala sozinho, e a gente tem o solilóquio, quando a gente fala conosco mesmo. E é bom falar com a gente mesmo. A gente fala com a gente descobre algumas coisas que às vezes a gente não encontrava lá. E ele está fazendo um solilóquio. Pensei comigo mesmo, vamos lá. Vou experimentar a alegria. Olha aí, cara, que legal. Descubra as coisas boas da vida. Olha aí que legal. Felicidade à plena. Mas isso também se revelou inútil. Como assim, Salomão? Você disse, vamos lá, vamos experimentar a vida, vamos fazer as coisas boas, vamos ser felizes. E não deu certo não, Salomão? Ele fala, não deu certo não. Como assim, Salomão? O que você fez para dizer que não deu certo? E ele continua dizendo para nós. Vamos deixar ele falar com a gente agora.
Salomão disse para você e para mim: eu decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu, nos poucos dias da minha vida humana. Então é o seguinte, pessoal, Salomão dizendo: eu tentei encharcar a cara, eu entreguei-me ao vinho, eu fiquei nas rodas de boteco, eu pagava carreiras e mais carreiras de engradados no nosso churrasco. O negócio meu era ter a felicidade associada à bebida. Aí o Salomão vai dizer assim para a gente: eu até cheirei algumas poucas carreiras, fumei um baseado para ver se eu chegava a um nível de maior relaxamento, eu entrei nos entorpecentes para ver se eu anestesiava minha alma das dores humanas, e sabe o que eu descobri? Não serviu de nada. Salomão disse: eu fui para a cachaça. Isso não diz nada para você, não? Isso não diz nada para você que não consegue ser feliz num churrasco sem se embriagar? Isso não diz nada a você, não, que não consegue se soltar e ser uma pessoa conversadora sem tomar algumas coisas para você poder ficar um pouco aéreo? Isso não diz nada a você que usa de entorpecentes para tentar de alguma maneira relaxar, que chega na sua casa e diz: não, eu tenho que tomar pelo menos 3 latinhas, porque senão eu estou estressado e não consigo nem conversar com a minha esposa. O Salomão disse: eu busquei isso aí, tá? E eu tentei isso aí também. Se você tem tentado isso, fica aí, porque eu tenho certeza que o Salomão vai nos ensinar algumas coisas até o final dessa história. Então, a primeira parte, ele tentou a embriaguez e o entorpecente. Obviamente que nós não estamos falando aqui de drogas, mas podemos dizer que coisas que entorpecem a vida, e podemos entrar nesse assunto também. Mas ele não para por aí, ele disse: eu fiz outra coisa também, pessoal. Eu lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, jardins, pomares, plantei todo tipo de árvore frutífera, construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. O que é isso aqui? É ter um projeto de vida. Hoje tudo que se fala é o seguinte: você tem propósito? Tem propósito? Tem propósito? Você tem um projeto de vida? Qual o seu projeto daqui a 5 anos? Qual o seu projeto de 10 anos? O que você vai fazer da vida? Que legado você vai deixar para o mundo? Hoje o que se fala é isso. O Salomão falou: eu também pensei nisso. Eu fiz canais, eu plantei árvores, porque a árvore não é imediata, é a longo prazo. Eu deixei uma história, eu quis deixar um legado de construção. Eu fiz grandes projetos. E aí, Salomão, você ficou feliz? Não, não fiquei não. Não deu certo fazer grandes projetos pessoais. Não deu certo embriagar, não deu certo construir grandes projetos. O que mais, Salomão? E ele diz: então eu continuei, fui para o próximo. Comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram em minha casa, além disso tive bois, ovelhas, de todos os que viveram antes de mim, mais do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Então ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis
explora a humanidade. A gente vê que o erotismo é vendido na cerveja. Não se vende cerveja por vender cerveja, vende cerveja com erotismo nela. Se vende erotismo nas séries, no mercado cinematográfico, se vende erotismo em todo lugar, nas roupas, nas grifes, tudo, irmãos, é erotismo. Nós vivemos numa sociedade que vende sexo, vive à base de sexo, como se isso fosse o resultado da sua plena satisfação. Salomão falou, também não deu certo, não. Salomão, com 1000 mulheres não deu certo, Salomão? Então eu desencorajo você a continuar indo para a cama com outras pessoas que não seja o que vai ser seu marido, sua esposa. Se Salomão não deu certo, eu desencorajo você a fazer o mesmo. Não vá por esse caminho, porque se com 1000 ele não conseguiu realização, tampouco você vai conseguir, com mais homens ou mais mulheres dentro do seu hall de pessoas conquistadas. E por fim, tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que viveram em Jerusalém. Milhões de likes. No YouTube era ele que dominava, o mais famoso, um verdadeiro youtuber. E o Twitter, ninguém batia o Salomão. Nos posts do Facebook, era o mais influencer, um influencer digital. Ai, adoro essas palavras. Deu certo, Salomão? Deu não. Fui o mais famoso de todo mundo, coloquei meu nome na ponta de todas as coisas e não deu certo. Por que não deu certo, Salomão? Por que não deu certo? Então, eu não me neguei nada que os meus olhos desejaram, eu tentei fazer de tudo, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração, tudo que o pessoal falava, seja feliz, olha Salomão, vai lá, deita com o homem, então vamos deitar com o homem, vai ser feliz, então vamos, não importa se está errado, importa que dá certo, que eu seja feliz, então vamos lá beber mais um pouco, vamos lá fazer aquilo, vamos enganar alguém, vamos fazer, eu fiz tudo, disse o Salomão. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, e essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Qual foi a recompensa, Salomão? Conta para nós. A recompensa de todo o meu esforço foi essa daqui. Quando avaliei tudo que as minhas mãos tinham feito, todo o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Irmãos, de trás para frente, Salomão está contando da velhice, ele não está contando de teoria, ele está falando do que ele fez e o que foi frustrante para a vida dele. Se ele já percorreu esse caminho, por que a gente vai lá? Por que a gente vai confundir felicidade com prazer imediato? Com fazer agora, sem pensar nas consequências do futuro? Bebida, embriaguez, drogadição, popularidade, fama, sexo, riqueza, poder, projetos. Salomão falou, isso aí não vai te trazer felicidade. Não vai te trazer felicidade. E por que a gente está no caminho contrário? Ou porque a gente é desinformado, porque a gente é burro mesmo. Porque eu falo, Deus do céu, como eu sou burro. Só pode ser imbecil ficar correndo atrás dessas coisas. De repente eu estou enveredado num caminho, eu falo, Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Irmãos, é o mundo que a gente vive pressionando com a ditadura. Mostre a sua felicidade ao mundo, pastor Denis. E quando a gente vê, a gente está enredado por essa mentira, por esse engano, tentando provar e se validar nesse mundo de popularidade, de fama, de riqueza, de sucesso e de sorriso fajuto e mentiroso. Vamos ser sinceros, irmãos. Vamos falar a verdade, vamos desmascarar o nosso coração. Que felicidade hipócrita, mentirosa e ilusória que a gente está correndo, porque na maioria dos casos, ou em todos eles, sem exceção, a gente não encontrou ainda. Por quê? Essa é uma grande pergunta. É uma boa pergunta. E eu perguntaria para o Salomão, e agora, Salomão, o que eu faço? Porque você já esteve lá. Irmãos, eu tenho 37 anos de idade. Eu olhando para Salomão com agora 90 ou 100 anos de idade, eu diria, Salomão, você já foi antes que eu. Entendeu? Você já teve um harém. Você já foi famoso. O que você me orientaria, Salomão? E ele orientou, sabia? No último capítulo do livro de Eclesiastes, depois de pensar sobre tudo, ele disse, de tudo isso eu concluo o seguinte, de tudo que você ouviu aqui está a minha conclusão, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Há uma conclusão, que a felicidade não está em você, a felicidade não está fora de você, a felicidade é uma pessoa que você tem que convidar para participar da sua vida, e sem ele, nada do que você fizer, qualquer realização, projeto, atividade, nada passará do que uma bolha de sabão. Teve muito dinheiro?
Muitas mulheres, muitos homens, muitos projetos, tudo será sepultado. Mas a palavra de Deus diz que se você tiver a presença dEle, se você guardar o seu coração nele, você encontrará um nível de experiência que pode ser definitivamente chamado de felicidade. O resto, tudo que se vende, tudo que se apresenta na ditadura da felicidade, é só um entorpecente, um ópio, que nos anestesia e nos engana, fazendo consumir algo que no fundo, é uma grande ilusão para o nosso coração. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. O que nós vamos fazer aqui nessa nova série de mensagens não é falar sobre uma receita de felicidade, recursos para a felicidade ou passos para a felicidade. O que nós vamos falar são atitudes bíblicas e coerentes, que são o resultado de um coração que sabe o que é a felicidade. Primeiro, descubra que o resultado da sua felicidade não é um evento, um fato, uma circunstância, é uma pessoa chamada Jesus. E o dia que você encontrar isso, você conseguirá responder todas as outras perguntas que o seu coração vem fazendo sobre a realização da sua vida. Vamos colocar em pé, irmãos, nós vamos orar enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. Senhor, eu estou falando a homens e mulheres que têm feito uma longa jornada. Chegaram aqui até cansados, Pai. Essa moça tem andado por tantos lugares aí tentando encontrar a sua realização. Ela está provando para todo mundo que ela vai ser diferente. E que ela é feliz. Mas ela sabe que lá, quando entra no quarto, ela sabe a farsa que ela é. Ela sabe a mentira que ela vende ao mundo. Por isso, Deus, eu peço em nome de Jesus, que assim como ela, que existem outras pessoas que também têm consumido e apresentado uma mentira de felicidade ao mundo e do mundo, que o Senhor possa convencer o nosso coração de que nós estamos no caminho errado. De que não há fama, popularidade, riqueza, beleza, sucesso, não há diversões, prazeres desse mundo que se igualem àquilo que o Senhor nos dá e não nos tira. A felicidade que não é adquirida pelos feitos, mas uma felicidade que é encontrada pela graça. Então o Senhor nos ensina, nesse começo dessa jornada, de que tudo que nós precisamos é desaprender essas mentiras, nos despir desses trajes nojentos desse mundo, e nos aprender a focalizar novamente naquilo que o Senhor preparou para nós. Pai, nos ajude, nos oriente a verdadeira felicidade, e que a nossa alma possa cantar ao Senhor, porque nós temos razões de sobra para celebrar o Teu nome, razões de sobra para declarar o Teu poder, razões de sobra para adorar a Ti. Por isso que a Tua felicidade, enquanto cantarmos essa canção, possa ser lembrada ao nosso coração, que tudo que temos e que somos vem de Ti, e nada fora de Ti pode nos trazer satisfação do que a satisfação de termos a Cristo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, uma boa semana. Depois dessa canção, a Luana estará encerrando.
nome